Hoje nós temos aqui mais uma convidada que vem para contar a sua história. É uma história de milagre, como eu disse na abertura do programa. Eu recebo com muita alegria a Raquel Domingos de Souza Pinto. Raquel, ela é pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular e tinha um desejo, um sonho no seu coração e precisou de uma intervenção de Deus. E é exatamente isso que nós vamos conhecer agora. Pastora Raquel, boa noite, bem-vinda ao programa. Boa noite. Bom te receber aqui, viu? Eu que agradeço, pastor. Nós falamos de um milagre. Sim. Vamos dar em detalhes que milagre foi esse? Sim. Há mais ou menos 12 anos atrás, eu descobri que não haveria como ter uma gravidez, né, de ter uma gravidez de forma natural. E desde quando eu descobri isso, foi justamente aí, eu já conhecia o Senhor, já estava nos caminhos do Senhor, fazendo a obra do Senhor. E desde quando eu descobri essas complicações na minha saúde, foi justamente quando, em contrapartida, o Senhor entrou e fez a promessa desse milagre. Como é que essa promessa foi feita? Como é que você ouviu essa promessa? Sim, o Senhor falou comigo de diversas formas, sendo elas através da revelação da palavra dele, sendo elas através de sonhos, através de visões. Claramente, eu costumo dizer para quem eu conto meu testemunho, que eu conheço o rosto do meu bebê tem mais ou menos uns 12 anos de idade. Então, isso aconteceu comigo. Então, o Senhor fez essa promessa ao meu coração em contrapartida de tantas frustrações e decepções. Então, pastor, o que aconteceu comigo foi isso. Você fala frustrações por querer engravidar e não conseguir. Sim. Em primeira mão, quando eu descobri, o Senhor fez a promessa e eu continuei tentando, esperando. Só que chegou um determinado tempo, aí vou só explicar o que aconteceu comigo. Nesse período eu descobri que eu tinha os ovários, os 2 ovários policísticos tomados de cisto, então eu não ovulava. Então não havia como gerar um óvulo para haver a fecundação. Depois eu descobri também que eu tinha o útero reverso, que é uma condição, no caso da mulher, que dificulta a fixação do embrião. Então, automaticamente, o organismo tem tendência a expulsar o feto se ele conseguir, depois da gravidez, se ele conseguir ficar. Aí, depois que eu descobri tudo isso, pastor, eu passei por um tempo onde eu percebi, na minha concepção, que o Senhor havia feito a promessa. Só que isso não significava que eu deveria ficar quieta. Na minha concepção, eu deveria fazer algo. Mas você tinha tudo contra. Tinha tudo contra, Quer só dizer, que piorou. O seu aparelho reprodutor dizia não. Sim, totalmente não. Então, eu decidi, falei, peraí, eu não posso ficar de braços cruzados, o Senhor prometeu. Eu confio no Senhor e vou fazer a minha parte também. Foi onde eu decidi, fui tentar o primeiro tratamento. Então fiz o tratamento da medicina, tudo direitinho, e consegui a primeira gravidez. Até então estava indo tudo bem, até que eu fui a uma consulta fazer um ultrassom e imediatamente minha médica já me transferiu para um bloco cirúrgico, onde foi detectada que a criança que havia sido, o embrião que havia sido gerado, estava na minha trompa. Então eu precisava ser internada de emergência. Aí aquele caso que já era muito difícil para a medicina, ficou ainda mais. Por quê? Eu fui internada, fiz uma cesariana de emergência, retirou-se o bebê, ele morreu, né? Isso é chamado de gravidez ectópica. E em decorrência dessa complicação, eu tive que perder a trompa. Ou seja, além de não ter ovulação, o meu útero era reverso, eu esqueci de mencionar, além disso, eu tinha as 2 trompas totalmente calcificadas, elas eram totalmente ressecadas. Aí quando eu tentei essa primeira gravidez, a criança foi para a trompa, então além das 2 serem ressecadas, então aquilo que já não funcionava eu perdi. Eu já não tinha, então o médico teve que arrancar. Depois disso, pastor, passou-se mais ou menos 2 anos e eu não desisti. Eu continuei correndo atrás. Foi muito frustrante, muito decepcionante, tem toda aquela espera da notícia, do exame, tudo. E o senhor imagina chegar numa sala para fazer um ultrassom, para ver o seu bebê, você descobrir que tudo está dando errado, que você vai agora para um bloco cirúrgico, perder o seu sonho. Então eu fiquei assim, muito triste, eu e meu marido. Passou-se 2 anos, eu resolvi tentar de novo. Eu falei, eu não vou desistir, eu vou seguir em frente. E aí eu fui tentar de novo.
corri atrás, fiz tudo direitinho, aconteceu, estava grávida novamente, mas logo depois eu tive um aborto espontâneo. Então, a minha situação foi se complicando mais. Então, ovários policísticos sem ovulação, eu tinha útero reverso, eu tinha as trompas totalmente calcificadas. Depois do procedimento cirúrgico, eu perdi a trompa. E depois disso, depois dessas tentativas, pastor, eu resolvi desistir das tentativas do homem, de tudo aquilo que eu podia fazer. Porque na minha concepção, eu já tinha tentado, eu já tinha feito a minha parte. Se não tinha vindo da forma que eu tentei ajudar, na minha cabeça eu estava ajudando, né? Só que eu não queria reconhecer isso. Se não tinha vindo, eu ia desistir daquilo. Então, a partir daquele momento, eu coloquei um ponto final naquela história. A partir de hoje, eu determino que se o Senhor me fez essa promessa, se foi Ele que falou comigo, eu vou confiar e esperar nele. E a partir de agora, Ele fará no tempo dele. Caso contrário, eu não toco no assunto mais e não faço mais nenhum procedimento, nada disso. E fui fazendo a obra do Senhor normalmente, acreditando, confiando, esperando. Isso foi há quanto tempo? A última gravidez foi nós estamos em 2017, foi 2014. 3 anos passados. Onde eu tive o último aborto espontâneo. E onde você também tomou essa decisão de que o que você podia fazer, você tinha feito. Sim. E se Deus realmente tivesse nisso aí, que Sim. Ele fizesse acontecer. Sim, sim. E aí, com o passar do tempo, porque hoje eu já estou com 37 anos de idade, a situação foi se agravando. Então, aquele quadro clínico que já era praticamente impossível, e aí, com o passar dos anos, eu fui tendo algumas complicações de saúde, eu desenvolvi diabetes, desenvolvi pressão alta, a idade vai avançando, então, de acordo com a medicina, quanto mais velho, menos a possibilidade de gerar um bebê saudável. E esse foi o meu histórico, foi toda essa complicação que eu passei. Agora vamos falar do milagre. Sim, vamos falar do milagre. Porque o milagre aconteceu. Aconteceu, pastor. Eu sou prova dele e carrego ele. Então fala, como é que aconteceu esse milagre? Sim, sim. Foi um momento assim, de muita alegria. Foi primeiro de espanto, pastor. No Salmo 126, o salmista diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, Sião ficou como quem sonha. Então, nós ficamos dessa maneira. A boca se encheu de riso. Isso, isso. Primeiro, nós ficamos assim, assustados. Porque eu vou explicar para o senhor como aconteceu. Eu tive uma complicação de saúde, no qual eu precisei ir ao médico. Então, marquei uma consulta normalmente e fui ao médico. Eu nem imaginava do que estava acontecendo. O médico me atendeu, fez o procedimento normalmente, prescreveu o que precisava. Só que o doutor falou comigo o seguinte, como já está na época, eu já vou passar para você alguns exames que eu preciso fazer que são de rotina. Dentre eles, eu precisava fazer um ultrassom. Eu peguei os exames todos e marquei e fui. Aí marquei, na semana seguinte da consulta, marquei o ultrassom e fui tranquilamente, eu e meu marido fazer. Então, entrei na sala, a ultrassonografista começou a fazer o ultrassom e eu comecei a ficar preocupada, pastor. Porque ela demorava muito. Eu fiquei mais ou menos uns 40 minutos dentro da sala e geralmente não demora isso tudo. E aí, conhecendo o histórico, eu já estava acostumado com a posição dos médicos. Aí eu comecei a falar com ela, doutor, o que a senhora está vendo que a senhora está tão preocupada? Ela começou a me fazer perguntas estranhas. Se eu tomava anticoncepcional, se eu tinha algum intuito de alguma gravidez planejada, e até então minha ficha não caía. Eu comecei a ficar preocupada, falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí eu tentando ajudar, falei, doutora, às vezes a senhora está assustada. E comecei a dar dicas para ela do que eu já sabia que tinha. Eu pensava assim, às vezes ela está procurando a trompa que não existe, às vezes ela está vendo que esse útero é totalmente fora de lugar. Aí começou a vir, passou aquele pensamento assim, meu Deus, será que aconteceu mais alguma coisa? Porque a cada ano que eu ia, parecia algo diferente. E aí ela foi procurando, de repente ela falou comigo assim, não, o que eu estou vendo aqui dentro é um saco gestacional. Quando ela falou a palavra gestacional, eu fiquei assim, meio assustada. Aí eu parei, foi como se desse um zumbido no meu ouvido. E ela foi olhando, fazendo as medições, tudo. Aí ela falou comigo, de acordo com o ultrassom, você está grávida, na época, se eu não me engano, era de 5 para 6 semanas, era muito pequeno. E aí ela falou comigo, hoje você sai daqui, faça o exame, o beta-HCG, e
já volte no médico para ele olhar tudo direitinho e fazer os próximos ultrassons. Pastor, eu saí da sala, eu me assentei esperando o resultado do exame que eu precisava pegar, me assentei na cadeira do lado do meu marido e falei com ele, sabe o que a médica disse? De acordo com o ultrassom, eu estou grávida de tantas semanas, eram 5 para 6 semanas, ela falou para eu fazer o beta-HCG e voltar no médico. Meu marido, naquele momento, ele ficou assim, pasmo. E naquele momento ele disse para mim assim, o que eu preciso era apenas dessa pontinha. É mais ou menos como a palavra diz que Elias, quando mandou o servo ir no alto daquele monte e que ele viu, na 7ª vez, onde ele viu a nuvem do tamanho da mão de um homem, era muito pouco. Porque da mesma maneira que eu recebia as notícias, eram assim, como já conheciam, quem conhecia meu histórico, falava, não se anima muito não. Do mesmo jeito que as outras não foram para frente, não quer dizer que vai também não. Era assim. Só que o meu marido falava o tempo todo comigo assim, amor, acredita. Já é um milagre você ter engravidado de uma forma natural. O homem não colocou a mão em você. Nós não fizemos nada por onde. Somente a mão de Deus poderia ter feito algo. E se a mão de Deus fez isso, tudo que acontecer de agora para frente vai ser um milagre. Aí começou a correria, voltei, aí fui marcar o médico e assim, pastor, foi assim emocionante. É maravilhoso quando você vê a incredulidade bater de frente com você. Isso foi exatamente quando? Foi agora, eu estou com 4 meses de gravidez, foi mais ou menos com uns 2 meses. 3 anos depois de você ter literalmente chutado o balde. Sim, eu falei, agora não tem mais. Aí você vai para fazer um exame que não tinha nada a ver. E a promessa de Deus estava lá. Estava lá, pastor, e perfeito. E aí eu voltei para o meu médico, e assim, o meu médico, conhecendo o meu histórico, ele olhava e falava assim, não tem como, ele tentava procurar justificativa. E ele não via, de acordo com as normas da medicina, ele não conseguia enxergar uma possibilidade. Aí eu ouvi da boca dele, eu sou obrigada a reconhecer que o que tem formado dentro do seu ventre, somente algo divino poderia fazer. Porque homem algum poderia ter colocado no seu ventre. E o meu médico falou comigo uma frase que sempre ficou no meu coração. O bebê que está dentro do seu útero, ele é tão perfeito que ele parece que foi desenhado, colocado no lugar. Mas, na verdade, ele foi desenhado. Sim. Você está falando isso aí, Raquel, me lembra a história do nosso filho caçula, que hoje já está com 28, vai fazer 29 anos. E eu me lembro que, orando por ele, antes da minha esposa estar grávida, Deus me mostrou ele. E Fátima fez uma coisa muito interessante, porque no Salmo 137 ou 139, se não me falha a memória, a Bíblia diz que Deus, de uma forma maravilhosa, nos formou. Sim. Ele nos conhecia quando éramos ainda uma substância informe, ou seja, uma substância sem forma. Então, Deus, pode fazer o desenho na substância, sim, não é verdade? Sim. E eu me lembro que Fátima, minha esposa, desenhou Daniel para Deus. Ela desenhou. Ela falou de que forma queria ele. Falou, Senhor, eu quero ele com lábios grossos, eu quero ele com sobrancelhas encontrando, eu quero ele de cabelo encaracolado e que ele seja peludinho. O Daniel nasceu exatamente idêntico. Assim. Tanto é que ele tem uma bronca com a mãe dele até hoje. Mãe, por que ao invés de cabelo encaracolado você não pediu o cabelo lisinho? Porque quando o cabelo dele cresce, o cabelo dele encaracola tudo. Uhum. Foi exatamente assim como Deus desenhou. Ou melhor, sim, como Fátima desenhou, Deus executou o desenho. Então, sim, por isso eu creio que com você também não foi diferente, pela própria experiência que nós vivemos em casa. Sim, é maravilhoso, pastor. É coisa linda. O senhor disse, né, no caso, ela desenhou e mostrou para o Senhor. Eu falo para as pessoas que eu conto meu testemunho, que eu conheço o rosto do meu bebê tem 10 anos. Então, eu sei como ele vai ser. Eu sei como o bebê vai ser. Eu conheço, eu sei o cabelo. Falei, quem me mostrou foi Deus. E se ele fez o milagre, que era mais... Já fala nessa milagre, a situação que era mais difícil acontecer, como não acreditar quando Deus te mostra como esse bebê vai ser? E, aliás, Raquel, eu acho que a sua história
ela chega para a gente assim, num momento, imagino eu, muito especial, né? Nós estamos aí num mês em que se convencionou, não é? Celebrar o nascimento da pessoa mais importante que essa terra já viu, não é verdade? Que é o próprio Senhor Jesus, que também foi concebido de uma forma sobrenatural, não é verdade? Sim. Por exemplo, a sua história, para acreditar nela, tem que ver que, de fato, um milagre aconteceu, Sim, não é verdade? É verdade. Da mesma forma como foi um milagre o nascimento de Jesus, né? A concepção de Jesus. Da mesma forma como foi um milagre a concepção de Sara, mas tudo para cumprir um plano e um propósito de Deus. certeza. Assim como eu tenho certeza que esse filho, você já sabe se é menino ou menina? Eu faço o ultrassom. Se o senhor me perguntar se Deus já me mostrou, eu sei o sexo, ela é uma menina. Sim. Só que eu faço o ultrassom para ver o sexo agora, na próxima, no final dessa semana Mas mesmo. o seu coração está Eu já conheço muito o rosto firme dela. que é uma menina. Sim, E como é que ela vai se chamar? ela se chamará Suzana. Suzana. Sim. Ah, Sim, então eu falo assim, já que vocês não acreditam, para quem já experimentou um milagre, não tem como duvidar. Suzana era o nome da esposa do procurador de Herodes. Sim, justamente. Uma das discípulas de Jesus, serva de Jesus. Isso, é o mais belo lírio, flor delicada e pura. Aliás, Suzana, com mais algumas mulheres, é que formava o grupo de mulheres que sustentava o ministério de Jesus. É verdade. Que coisa linda, É verdade, hein? ela já vai nascer para servir. Maravilha. Raquel, eu espero que a sua história encoraje muitas mães que estão agora, ou muitas futuras mamães que estão agora nos assistindo, e que sonham com a maternidade, mas que por algum motivo também biológico, algum motivo assim parecido com o seu, ainda não puderam celebrar essa gravidez, que a sua história possa ser para elas agora. Eu diria que o seu testemunho seja esse útero fecundo para a fé de cada uma delas, para que elas possam também experimentar o mesmo que você está experimentando. Amém, pastor. Eu creio que o que o Senhor fez na minha vida, o Senhor está usando essa história para criar fé no coração de muitas mulheres que precisam desse milagre. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.